Bem-vindos aí à nossa, então, terceira live da jornada de aquecimento para o curso gratuito da Pano da Terra, que inicia em 17 de maio, certo? Então, essa é a jornada 10 razões para tingir. Em cada live a gente traz aí uma boa razão para a gente usar o tingimento natural e aplicar o tingimento natural nos nossos produtos têxteis, tá? Bom, e o tema de hoje é como produtos com tingimento natural podem contribuir para a conscientização de consumidores, né? Para o consumo de vestuário, que a gente sabe que tem aí um consumo bastante desenfreado, né? A roupa é algo que hoje é tratada praticamente como algo descartável. Se a gente for pensar na vida útil de uma roupa, a vida útil que ela tem e o uso que se dá quando se compra, né, está bem aquém de todo o uso que ela deveria e poderia ter, além de questões relacionadas ao descarte, né, o descarte nos tempos, né, como um geral, assim, as pessoas não têm muita noção de como se faz o descarte, de que podem ser recicladas, né. Então, o montante de roupas que realmente vão para uma reciclagem, um reaproveitamento, é bastante incipiente, né? A grande maioria delas é simplesmente descartada. E aí, essa questão do consumo além do que se precisa, ou seja, quando as pessoas em geral buscam uma roupa nova, as razões são inúmeras do que realmente estar precisando de algo, né, para vestir, muito envolvido em questão de status, aparência, modismos, né, e tudo isso que vocês devem saber muito bem a respeito do fast fashion. E por que eu trago e entendo o tingimento natural como uma ferramenta importante de conscientização, tá? Primeiro, como a gente já tem falado, né, nas duas primeiras lives que falamos de produtos com pegada ecológica, falamos de produtos que promovem restauração ecológica, ou seja, a gente tem um produto com um impacto bastante reduzido em relação aos produtos convencionais, né? Possibilidade aí de, além de tudo, geração de renda, impacto social positivo, né? Então, isso é uma característica de um produto que, como eu falei lá na primeira live, já há um público consumidor que valoriza isso e que busca esse tipo de produto. Mas, além disso, que eu quero pontuar nessa live em especial, é essa aptidão, essa vocação do tingimento natural para trazer novos consumidores para essa consciência que já é crescente. E como isso acontece? Eu não sei aqui de vocês quem já pratica tingimento, já comercializou alguma vez uma peça têxtil, enfim, seja moda, design, com tingimento natural. Mas é, assim, bastante relevante o efeito que causa nas pessoas que não buscam por esse tipo de produto com pegada ecológica que a gente falou nas lives passadas. Pessoas que não se importam tanto, e não estou aqui para criticar isso, mas quando pessoas que não têm tanto essa busca, que não buscam por esse tipo de produto, ou às vezes até buscam com produtos com pegada ecológica, mas não sabem da existência do tingimento natural, e se deparam com esse tipo de produto, e ao entender de onde vem aquela cor, e eu nesse tema, nessas lives que eu falo disso, eu gosto muito de falar da cebola, tá? Essa camiseta que eu estou vestindo tingida com casca de cebola. Um produto assim, que vem de, né, a cor vem de uma casca, um resíduo, né, de um produto alimentício, que em geral não se dá valor algum para isso, e aí alguém que não tem noção dessa possibilidade do tingimento natural, sejam pessoas que já buscam por algo ecológico ou pessoas que não estão preocupadas com isso, se deparam com um produto assim, no mínimo surpreendente para elas, no mínimo impacta positivamente no sentido de conectar com a origem das coisas, né? A nossa sociedade hoje é bastante desconectada, é bastante alheia à origem dos produtos, tá? E quando você vê num produto, aqui é uma camiseta orgânica, tá? De algodão orgânico. Tem todo um rastro ecológico, né? Uma pegada ecológica. Um algodão produzido por agricultores familiares, com uma certificação de orgânico, com uma rastreabilidade, só aí já está ok a questão ecológica. Mas esse a mais dessa cor que veio de um resíduo doméstico, de um resíduo alimentar, meio que vira uma chave, né?
Então, até comentei um pouquinho ontem e falei de uma live que eu fiz há umas 2 semanas atrás, junto com a Amanda da Uniriter, né, para a Semana Fashion Revolution, onde a gente falava das relações humanas com o meio ambiente, né? Até recomendo vocês assistirem essa live, o título dela é Relações Humanas com o Meio Ambiente, exatamente isso. E está disponível aqui no canal do YouTube, em todas as nossas redes aí. Então, a nossa sociedade, ela está muito desconectada com a origem das coisas, né? E, obviamente, tudo tem uma origem, uma fonte que veio da natureza, né? Uma matéria-prima que foi explorada, minerada em algum nível, seja o plástico que veio lá do petróleo, seja os componentes metálicos que vêm da mineração desses metais, né? E tudo isso, obviamente, tem impactos, né? E aí, vocês devem compreender que há diferentes graus de impacto. Mas a gente, com essa vida corrida que a gente leva, muito focada no trabalho, o dinheiro é o recurso que possibilita a gente possuir e viver bem ou não, ter uma certa qualidade de vida ou não. Então, a configuração da nossa sociedade muito voltada para a troca das nossas horas, a troca do nosso tempo, por recurso financeiro, só a gente sabe o que a gente passa nessas horas aí que a gente troca para obter esse recurso. Então, obviamente, na hora de consumir, em primeiro lugar, principalmente para quem tem recurso financeiro mais limitado, em primeiro lugar vem o quanto se pode gastar com algo. E aí, questões ambientais geralmente nem entram aí nessa lista de itens que te levam a escolher um produto, né? Mas quando a gente vai, então, aumentando aí o recurso financeiro, o poder aquisitivo, esses parâmetros já entram na composição da escolha, né? Já são levados em consideração. Então, quanto maior o poder aquisitivo, possibilita pensar e adquirir produtos com pegada ecológica que são mais caros. Entretanto, mesmo pessoas que já têm um certo nível de consciência ambiental, não fazem essa conexão, mesmo com esses produtos artesanais mais ecológicos, né? A conexão com essa origem, essa procedência, no sentido não apenas de que é mais ecológico, não apenas de que, ok, tem uma certificação de orgânico. Quando eu falo em perder a conexão, é entender tudo o que aconteceu para que esse produto, uma camiseta de algodão orgânico com tingimento natural de casca de cebola, toda a trajetória. E essa trajetória está diretamente ligada ao tempo. Tá? Então, qual o ciclo de cultivo do algodão? Quanto tempo leva para afiar, beneficiar esse algodão? Tá? Tudo que está envolvido aí nesse ciclo. Quanto tempo leva? Depois a costura, né? A facção, né? O beneficiamento, né? A fiação, a tecelagem, a costura, por fim, a configuração do produto, aí chega na tintureira, no caso eu que coloquei a cor aqui, mais um tempo dispendido para fazer esse tingimento. E por fim, o entendimento por si da matéria-prima da origem, né? Isso aqui é uma fibra que veio lá da pluma do algodoeiro, né? Ou seja, um produto vegetal, houve um cultivo. E a cebola também. Essa cebola também foi cultivada por um agricultor, foi destinada a um restaurante, a um supermercado, ou né, a sua própria cozinha, e aí você juntou essas cascas, né? Olha quanta coisa envolvida na origem de um produto. E aí, quando isso chega na mão do consumidor, por exemplo, eu já participei de muitas feiras com produtos artesanais, tricô, crochê, né? E eu sempre observei muito uma percepção do consumidor. Aí a gente pega também um público que não está tão focado nessa questão da consciência ambiental. Para quem também já trabalha com esse tipo de produto artesanal que demanda tempo para fazer, né? Então, uma peça de tricô e crochê, aí dependendo da técnica, o macramê também, a renda, né? Renda artesanal, outras técnicas aí ancestrais que se usa. Convenhamos que leva tempo, né? E aí a percepção do público, né? Esse tempo que eu participei de feiras vendendo esse tipo de produto é gritante, assim, como as pessoas não têm noção do tempo dispendido, do valor em agregado em função desse tempo. E também comparam muito esse preço final com produtos que vêm da indústria, né? Produzidos por máquinas, uma fiação, uma tecelagem, um tricô feito em máquina, né? Em malharia já mais tecnificada, mecanizada, digamos assim, embora sempre vai ter uma pessoa aí conduzindo essas máquinas. Mas uma produção em série, em escala, óbvio que sai muito mais barato, mas as pessoas tendem a comparar o preço de algo artesanal que levou, às vezes, dias, semanas para ser produzido, com algo que é feito em minutos ou poucas horas,
tá? E aí, isso também é uma falta de conexão com os processos, a falta de conexão com a origem das coisas, seja da matéria-prima, o tempo que se levou para cultivar, o tempo que se levou para beneficiar, também essas técnicas, essa ancestralidade, né, envolvida em conhecimentos ancestrais, né, essa perda de conexão com tudo. Então, é tudo muito fácil, acessível, você vai numa loja, hoje em dia, então, uma compra online, onde um produto aparece na tela do teu celular, os teus cartões de crédito cadastrados aí em mecanismos de pagamento, em questão de segundos você faz uma compra de um produto assim. E como que você vai ter consciência numa compra dessas, né? Quando tudo é muito acessível, né? Quando tudo é tão rápido, essa compra é tão rápida, como se conectar com essa origem, né? E aí, voltando ao tema da live, como o tingimento natural pode, proporciona, possibilita ou pode contribuir com a conscientização, eu vejo que são em 2 níveis. O primeiro deles é esse impacto inicial da origem da cor em si. Poxa, é muito surpreendente saber que um amarelo mostarda como esse veio da casca de um alimento. Eu me surpreendi. Essa foi a minha primeira surpresa com o tingimento natural, mesmo, né, como agrônoma, filha de agricultor, eu sei, né, o que envolve o cultivo de uma cebola, eu entendo de questões ambientais, mas no momento da primeira percepção de que aquela cor tão legal vem da casca, que é um resíduo, que é um subproduto, também pode ser entendido assim. Então, essa primeira percepção da origem da cor, e aí eu estendo isso, não saindo da casca da cebola, mas tantos outros produtos e subprodutos que viram cor, né? A casca da romã, a própria casca do pinhão, né? Voltando ao assunto de ontem, que foi muito focado na araucária, plantas medicinais, temperos, né? Que também são fontes de corante. E aí, quando a pessoa que não sabia nem da existência desse tipo de técnica se depara no visual, né? Cor tal, matéria-prima tal. Amarelinho ali, um amarelinho bem iluminado, clarinho, pastel, casca de romã. Um marrom, casca da araucária, né? Um vermelho vem da folha de um chá medicinal super potente, que é o crajiru, né? O urucum, né? Do nosso tempero aí, do coloral, né, o famoso coloral, ou a própria páprica, a cúrcuma da terra, o açafrão da terra, né, o cúrcuma. Fazer esses links, assim, é algo que impacta, é quase que inconsciente, assim, fazer a ponte do produto com a origem, né? Então, eu vejo isso como algo muito positivo, né? É até difícil de explicar, assim, a chavezinha que vira na cabeça da pessoa. E aí, para além de alguém que já tem essa consciência ambiental, é uma ferramenta legal, porque a partir daí surge uma curiosidade nesse consumidor. Mesmo aquele que nunca pensou em comprar um produto com pegada ecológica. Começam a surgir perguntas, curiosidade, aí ele começa a pensar na fruta, na beterraba, né, na flor, tá? Começa a fazer perguntas, questionar, surge uma curiosidade de saber como que aquilo funciona, como é que faz para colocar essa cor ali. E todos esses questionamentos vão sedimentando, né, uma conscientização mesmo, né, na hora de consumir. Passo seguinte da linha de raciocínio, nossa, eu não imaginava que isso fosse possível, né? E para além desse primeiro impacto positivo, quem está produzindo isso como marca, como, enfim, como artesã em si, é uma ótima oportunidade e naturalmente isso acontece de falar, de estender o tema, de discutir, de colocar ainda mais questionamentos na cabeça desse consumidorzinho aí. E eu também falo pela minha experiência das vendas, principalmente das vendas físicas de camisetas na Pano da Terra, em feiras, sobretudo, né? O quanto as pessoas aglomeram ao teu redor. E aí chega uma pessoa, se depara com isso, começa a fazer pergunta e naturalmente você começa a falar de toda essa cadeia envolvida numa simples camiseta. Né, numa simples camiseta. E aí, logo em seguida, chega outro ali, te pega o assunto pela metade, e aí a pessoa que você estava conversando já vai lá e explica para o vizinho, digamos assim, que acabou de chegar.
E o negócio cria, assim, uma aglomeração, literalmente. Quase, assim, uma atração de circo. Tanto que junta gente ao redor. E o quanto é natural a gente falar, a gente trazer assuntos, trazer discussões relevantes. E aí começa a conectar com impactos do tingimento. E mesmo marcas que têm um posicionamento apenas online, de venda online, também é uma oportunidade. Então, é algo que, assim, saindo um pouquinho do tingimento natural, marcas com essa proposta já trazem no seu DNA a comunicação junto com o produto. Não é apenas um produto para uma compra instantânea. Vem atrelado a ele uma comunicação, tá? Então, se vocês seguem aí na internet marcas com pegada ecológica, vocês vão ver o quanto está atrelado junto à venda de um produto, um cuidado, um carinho, né? Um amor envolvido naquela produção. É algo que tem sentido, propósito, né? E também escuto muito falar, o mais sustentável seria você não criar mais um produto, você não criar mais uma marca. E eu já vejo da seguinte forma, novos produtos, novas marcas com essa proposta, elas têm um papel importantíssimo, fundamental nessa virada de chave. A pessoa X é designer de moda, eu tenho muitas alunas, inclusive, que vêm desse meio da moda convencional e foram em busca de criar suas marcas porque não concordavam com o que está posto. Na verdade, é a realidade da grande maioria das marcas com pegada ecológica. E aí, esse discurso de que se você quer ser realmente sustentável, você não deve criar mais um produto, ou botar mais um produto, uma marca no mundo, eu discordo. Porque então você desiste da tua ideia, do teu sonho, da tua marca com propósito real, porque já tem marcas demais e produtos demais no mundo. Então, a gente vai deixar como tá, porque quem está fazendo não está pensando nisso, não está levando esse discurso, não está conectando com a origem, se preocupando com a origem dessa matéria-prima e nem muito menos com o final dela, com a reciclagem, o que vai acontecer depois do descarte. Não à toa, a grande maioria das roupas produzidas é de poliéster, ou seja, plástico, e que nem é reciclado, né? Mais de 90% aí com certeza não é reciclado, tá? Não se tem essa consciência de reciclagem ou qualquer mecanismo que viabilize essa reciclagem. Então, eu vejo que essas marcas com esse tipo de propósito, e você vê muito bem, como eu disse, no DNA dessas iniciativas, que vem a comunicação junto, que vem a conscientização. É uma educação ambiental envolvida ali. Está atrelado aquele produto, todo um discurso que não fica apenas no discurso, né? Não é apenas um discurso. E estou falando aqui marcas que realmente têm uma proposta firme em cima disso. Não é apenas um discurso, são ações. Tá? São ações envolvidas. Ok, a gente tem aí um mundo de fibra têxtil que pode ser reciclada, reutilizada, e muitas marcas que não buscam matéria-prima nova, buscam sim também trabalhar em cima dessa reciclagem, reutilização de produtos, né? Que utilizam tecidos de bancos de tecidos que iriam para descarte, fazem muito upcycling, reciclagem mesmo de fibras. Mas pensem que em algum determinado momento a produção deve seguir. Pensem no longo prazo. Ok, agora todo mundo já reutilizou a matéria-prima que tem aqui, por mais que o plástico possa ter aí 200 anos de vida, vamos pensar daqui 500 anos. Em algum nível a produção de roupa vai seguir, a produção de matéria-prima nova tem que seguir, né? Pensa aí que em 2050 a gente vai ter 9, 10 bilhões de pessoas no mundo que precisam se vestir, né? Em 2100, né? Enfim, pensa no longo prazo, e sustentabilidade a longo prazo, tá? Em algum nível a produção de roupa tem que seguir, de fibra nova, de matéria-prima nova. Então, essas marcas que surgem hoje, que bom que surgem cada vez mais, são as sementes para esse futuro, né? Então, eu não acho muito certo falar que se você quer ter impacto positivo, não coloque uma marca no mundo, né? Não crie mais uma marca se tu está pensando em meio ambiente. Mas se você não fizer isso, pense que daqui 500 anos, a cor das roupas, se ninguém agora começar a fazer tingimento natural e fazer pesquisa em cima, desenvolver tecnologia em cima para melhorar esse uso, daqui 500 anos, a gente vai estar no mesmo lugar.
Porque são essas marcas que estão agora sendo gestadas que, no momento que elas trilham esse caminho, vão desenvolvendo aos poucos essas soluções, tá? Porque se eu nunca nem tentar colocar uma cor natural numa roupa, eu não vou saber qual que é a cor que dura mais, aquela cor que não dura tanto, o que eu poderia fazer para melhorar essa durabilidade da cor, né? Nunca vai ter lá na academia um pesquisador, uma pesquisadora interessada em melhorar essa molécula da cor tal para que ela permaneça no tecido e a gente no futuro possa substituir um corante sintético que possa ser mais agressivo por um corante natural. Então, essas marcas, essas iniciativas são sementes, são iniciativas aí sendo gestadas, mas o impacto lá no futuro certamente é algo, sabe, aquela pedrinha que você joga na água e reverbera, né? Então, por mais que sejam iniciativas pequenas, que numa situação assim de pandemia, por exemplo, estão tendo dificuldades enquanto, né, o fast fashion segue aí a milhão, porque as pessoas estão mais em casa, estão precisando preencher algum vazio do isolamento e acabam comprando, quem sabe, até mais, né? Esse negócio da compra instantânea que eu vinha falando, né? Embora a pandemia, ao mesmo tempo que trouxe uma consciência maior, né, em questão, para quem, principalmente para quem já tinha um certo feeling sobre isso, e o que eu falei na live de segunda-feira, a pandemia intensificou essa conscientização, mas ao mesmo tempo também há uma angústia envolvida e a gente sabe que hoje em dia muitos problemas emocionais são resolvidos com compulsão, por comida ou por compra. Isso é uma realidade, tá? E aí imagine um contexto de pandemia, de isolamento, por mais que as pessoas estão em casa de pijama, aquela coisa, né? Você está ali na reunião online com, né, da cintura para cima toda montada e da cintura para baixo de shortinho, né? Vai saber do quê. E apesar disso, mas então eu vou, né, vou passar um longo período aí no teletrabalho, então eu vou comprar roupa confortável, melhor para ficar em casa e tudo isso. Então, tudo são gatilhos que fazem as pessoas comprarem. E aí eu repito, né? Quando alguém se depara com um produto, ainda que você já seja um consumidor consciente, mas que nunca tinha ouvido falar de tingimento natural, se depara com um produto que veio com uma cor que veio de uma casca de cebola, vira uma chave. É um passo além. É um passo além de buscar algo com uma certificação qualquer. É um passo além. Porque conecta com a origem. Não basta você saber que é de algodão, né? Todo mundo, ok, algodão é uma planta, né? Enfim, é algo que eu acho que passa batido. Agora, uma cor que veio de uma casca de cebola não passa batido na cabeça das pessoas. Isso eu garanto para vocês. Mesmo das mais conscientes, não passa batido. É algo que vira, faz um clique, vira uma chave. E aí, um passo um pouquinho mais além que eu levo esse assunto sobre essa aptidão que o tingimento natural tem, natural de conscientizar, de trazer curiosidade, trazer questionamentos em relação aos cuidados. Os cuidados que envolvem esse tingimento para que ele seja mais durável. Claro que isso está muito atrelado de corante para corante, tá? Mas em algum nível demanda algum tipo de cuidado para ter uma durabilidade maior. E aí, se a gente for ver, toda roupa, 100% dela, e isso é inclusive legalmente exigido, que tenha uma etiqueta, que tenha a composição daquele tecido, que tenha os cuidados de lavagem, aqueles milhões de símbolos que ninguém sabe muito o que significa, né? Toda e qualquer roupa tem cuidados. Claro que nesse contexto de roupas super resistentes, enfim, e aquilo que eu já falei mais cedo, a correria do dia a dia, né? O mais prático é você colocar tudo na máquina, coloca lá um sabão super potente, né? Ou uma multiação da vida e todos os similares. E tá feito, né? E centrifugou, seca rápido, às vezes tu tem uma secadora e tal. Quantas dessas roupas comuns, convencionais, a gente faz isso e a gente encurta a vida útil dela, porque não observa esses cuidados, tá? Parecem super resistentes, mas como seria a vida útil dela se a gente tivesse dado o devido cuidado, tá? E aí, alguém que compra uma peça com tingimento natural,
ela, né, porque ficou surpreso com aquela cor, porque percebeu algo diferente, né, ela vai minimamente se preocupar um pouquinho mais, tá? Então, isso é outra chavinha que gira na cabeça da pessoa, porque ao fazer isso com essa peça, desperta também esse olhar, porque, na verdade, todas as roupas que essa mesma pessoa tem deveriam ter esse tipo de cuidado. É outro aspecto, assim, que o tingimento natural vai lá e cutuca uma feridinha, né? Porque né, alguém que compra, né, uma lingerie, enfim, alguma peça mais cara de seda, enfim, de algum tecido mais delicado, também vai lá e cuida, né? Custou caro, afinal, né? Então, não vejo nem como um ponto negativo essa questão do tingimento natural, em algum nível necessitar esses cuidados, porque tudo necessita, né? A gente que não vai atrás disso. E aí que o tingimento natural pode ir lá e fazer a pessoa enxergar essas coisas, né? E quem está mais conscientizado entende que é uma questão de até de economia financeira e de que, ok, eu quero ter menos impacto no meu consumo de vestuário. É algo natural você entender que você vai buscar roupas mais duráveis por natureza e que, além disso, você vai cuidar melhor dessas roupas. Lavar menos do que a gente costuma lavar. Quantas vezes a gente coloca para lavar uma roupa que a gente usou 2 horas, não tem qualquer sinal de necessidade de lavagem, mas simplesmente usou, vai lá para o cesto de roupa suja, né? Que poderia ser usada ainda algumas vezes antes disso. Lavagens a seco, todo esse nível, né, de informação, enfim, né, que a gente não observa, mas para o consumidor que já está trilhando esse caminho, já está um pouco mais atento a esse tipo de coisa. Eu compro peças melhores, que duram mais, acaba sendo uma economia em relação a comprar coisa baratinha, mas que não dura. E, além disso, o sentimento de fazer durar mais. Além disso, quando você realmente compra algo com consciência, um produto melhor e que você gosta, faz sentido para você, acaba gerando até um carinho maior por aquela roupa, e não estou falando aqui de amor por coisas, mas um carinho no sentido de uma roupa que faz você se sentir bem usando ela, porque tem a ver com você, tem uma comunicação que tem a ver com você, e você acaba também prolongando a vida útil dela. Então, uma peça com tingimento natural, ela tem junto consigo tudo isso, ela carrega tudo isso. Porque lá naquele momento da compra, a pessoa que se surpreendeu com aquela cor, virou aquela chavinha, quando ela estiver usando, ela vai falar para as pessoas, ela vai levar adiante esse discurso, esse conhecimento, ela vai querer que essa peça dure mais, daqui a pouco ela vai querer retocar essa cor com a pessoa que vendeu, né? Vai despertar naturalmente, assim, como se fosse um efeito dominó, tá?